Nós temos aí estudado uma série de lições que temos estudado sobre os heróis do Novo Testamento. Muitas vezes, quando a gente fala dos heróis da Bíblia, nós pensamos assim em Josué, pensamos em Davi, Sansão, né? Só no Velho Testamento. Mas quando nós estudamos toda a Bíblia e chegamos no Novo Testamento, nós podemos contemplar quantos heróis, pessoas que dedicaram a sua vida ao Senhor, que marcaram a Bíblia, que foi registrada a vida deles, para que nós pudéssemos ter exemplo nas nossas vidas. Durante essa série de estudos, nós já estudamos aí sobre João Batista, o precursor de Jesus. João Batista foi aquele que anunciou que Jesus viria, foi aquele que batizou Jesus, né? Ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já estudamos sobre Mateus. Mateus era o apóstolo improvável, ninguém daria nada por Mateus, aquele que era cobrador de impostos, que arrecadava os impostos, e o Senhor Jesus passa por ele e fala: vem, segue-me. Nós estudamos também sobre Lucas. Lucas era um médico amado, que cuidou tanto das feridas de Paulo. Lucas escreveu o livro de Lucas e escreveu também o livro de Atos. Nós estudamos sobre João, o discípulo amado. João foi aquele que recostou a sua cabeça no peito de Jesus, era aquele que era muito chegado do Senhor. João também escreveu as epístolas 1º, 2º, 3º João, e ainda escreveu o livro de Apocalipse. Estudamos sobre André, o primeiro seguidor de Jesus. Olha que privilégio, foi o primeiro que falou assim: Senhor, eu vou te seguir, e tomou a decisão de seguir Jesus. Estudamos já também sobre Pedro, que era tão intenso nas suas atitudes, e ele foi o pregador do dia de Pentecostes. Estudamos sobre Saulo, um evangelista transformado em apóstolo do caminho. Saulo era aquele que perseguia os cristãos e depois tornou ser perseguido por amor a Jesus. Filipe, um evangelista até os confins da terra. Estudamos sobre Marcos, o autor do primeiro evangelho. E hoje, nós vamos estudar sobre Timóteo, o filho amado e fiel no Senhor. Que você possa, assim, guardar essas lições no seu coração, porque são homens que deixaram para nós um legado, que deixaram para nós ensinamentos, como nós podemos servir melhor ao Senhor, como nós podemos dedicar melhor as nossas vidas ao Senhor Jesus. Eu quero ler alguns textos com os irmãos, sobre Paulo falando de Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 2, de 1 a 3, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. E temos aí o nosso versículo chave dessa manhã, que está aí em Atos 16, 1 e 2, que diz assim: Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônia. Aqui, esses versículos relataram como que Paulo falava a respeito de Timóteo, como Lucas citou Timóteo aqui pela primeira vez nas Escrituras. Nos registros neotestamentários, nós encontramos 24 citações da pessoa de Timóteo, cujo nome dele significa aquele que honra a Deus. E ele fez jus ao nome que ele recebeu.
aquele que honra a Deus, ele honrou a Deus na sua vida, nas escolhas, embora fosse muito jovem, ele decidiu ainda jovem servir e amar o Senhor. A primeira vez que Timóteo aparece, o filho de Eunice aparece nos relatos bíblicos, é esse versículo que nós acabamos de ler, que está aí, né? E a última vez que aparece, o nome de Timóteo está em Hebreus 13, 23, que diz assim: sabei que está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Ele, como representante da segunda geração dos obreiros da igreja primitiva, ele se manteve firme ao longo dos anos e prestou inestimáveis serviços à causa do Senhor. Ele se dedicou, ele doou, sabe? Ele encontrou com o Senhor Jesus. E ele, como um bom professor que ele tinha, que era Paulo, ele também podia dizer dentro de si: pô, eu não tenho a minha vida por preciosa. O que eu tenho na minha vida é o Senhor Jesus, e por ele eu vou viver e vou morrer. Ele foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores colaboradores do apóstolo Paulo. Seu exemplo deve ser analisado e colhido por todos aqueles que desejam ser fiéis ao Senhor e usados por Ele até o fim. Você deseja ser fiel ao Senhor? Você deseja servir ao Senhor? Leia o livro de Timóteo. Olha como Paulo fala desse rapaz, como ele dedicou a sua vida, como ele não teve medo. Embora ele fosse ali um jovenzinho, nós vamos ver que ele era um menino tímido, nada impediu que Timóteo servisse e amasse ao Senhor, mesmo no meio de tanta perseguição. E hoje nós temos aí um tempo livre, nós podemos anunciar a palavra do Senhor, que nós possamos fazer como Timóteo, ser ousado, sermos intrépidos e anunciar a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós devemos anunciar a sua palavra a tempo e fora de tempo. Nós vamos ver aí Timóteo, o homem. Quem era Timóteo? Nós vamos ver, quando nós lemos a palavra, nós podemos ver que Timóteo foi um dos que converteram durante a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, né, que está lá em Atos, capítulo 13. Diz assim: quando Barnabé e Paulo saíram para servir ao Senhor na primeira viagem missionária, Atos 13, de 2 a 4, diz assim: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo as mãos sobre ele, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuca e dali navegaram até Chipre. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Olha o que Paulo fala desse rapaz: a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou bem certo de que habita também em ti. Aqui merece um destaque essa herança preciosa que esse rapaz ele recebeu. Primeiro, nós vamos ver essas mulheres, Eunice e Lóide, elas eram judias piedosas, e elas ensinaram Timóteo segundo as leis de Moisés. Mas quando elas receberam Jesus, quando elas entenderam o porquê da vinda do Senhor, que Jesus era o Messias, assim elas ensinaram também o menino e encaminharam na doutrina cristã. E quero ressaltar aqui na oportunidade a importância da herança da fé. De Lóide para Eunice, de Eunice para Timóteo e de Timóteo para o mundo. Nós precisamos prestar muita atenção quando a Bíblia nos fala, lá em Deuteronômio: olha, seu filho está deitado, você fala com ele do Senhor. Ele está andando, você fala com ele do Senhor. Ele está em pé, fala com ele o tempo inteiro.
nós precisamos transmitir aos nossos queridos a nossa fé, a fé não fingida, como aqui Paulo fala a respeito de Timóteo. E assim nós podemos ver que aquilo que foi ensinado àquele menino, ele não desprezou e levou essa mensagem para todo mundo. Esse era Timóteo. E qual que era a origem de Timóteo? Timóteo, como nós lemos aí nesse primeiro versículo, a Bíblia não menciona o nome do pai de Timóteo, mas ele nos diz que o pai dele era grego e que sua mãe chamava Eunice. O significado de Eunice é muito lindo, diz assim: aquela que tem vitória. E a sua avó, Lloyd, significa livre, virtuosa e encantadora. Nós, pelos relatos bíblicos, nós podemos ver que elas também aceitaram a Jesus, o Evangelho, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. É tão importante nós sairmos e anunciarmos a palavra do Senhor. Nós estamos aqui, online. Você pode compartilhar esse link com alguém, e esse alguém receber a palavra do Senhor. Você pode ligar para uma pessoa, mandar uma mensagem e ir anunciando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela chega nos corações, ela traz vida, ela quebra cadeias. A palavra do Senhor, ela traz esperança, e que nós possamos ser anunciadores da palavra do Senhor, para que pessoas possam se achegar ao Senhor Jesus, como Eunice chegou, como Lloyd chegou e como Timóteo recebeu ao Senhor Jesus. E alguns estudiosos creem que Timóteo, ele era nativo de Listra. Outros, no entanto, acham que ele era nativo de Derbe, por causa do versículo que fala, né, que eles foram em Listra, foram em Derbe. Alguns textos paulinos têm interpretado por inúmeros comentaristas bíblicos como evidências que Timóteo era um rapaz extremamente tímido. Ele era um menino muito tímido, muito reservado, e que ele tinha também uma doença estomacal. Eu creio que é por causa da timidez dele, não sei. Às vezes ele ficava tão ansioso e aquilo atacava o seu estômago. E Paulo até orienta que ele misture um pouquinho de vinho na água para que ele possa tomar e aliviar as dores que ele tinha no seu estômago. Esse é o nosso Timóteo. E nós vamos ver aí a respeito da circuncisão e suas especificidades. Por que Timóteo precisou ser circundado, se a marca da aliança... Porque antes, os judeus, eles tinham a marca da aliança, que era com Deus, que era a circuncisão. Mas Timóteo, ele não foi circuncidado, porque a sua mãe era casada com um homem grego, e não era costume dos gregos circuncidarem seus filhos. Então, portanto, o pai de Timóteo não circuncidou. Então, por que Paulo circuncidou Timóteo? Essa fica uma pergunta que a Bíblia nos mostra aqui, que Paulo achou desnecessário evitar choques que haveriam quando ele chegasse em algum lugar em que os judeus, mesmo convertidos, eles ainda eram presos aos rudimentos judaizantes. Então, seria um escândalo para eles ter um jovem que é judeu que não era circuncidado. Então, Paulo circuncida Timóteo para evitar estresse, para evitar contendas. Mas ele sabia que a nossa nova aliança com o Senhor não dependia da circuncisão. A nossa nova aliança já estava feita através do nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue derramado de Jesus ali na cruz. Timóteo, companheiro de Paulo. Coisa boa é você ter um companheiro. Coisa boa é você poder contar com um amigo, contar com uma pessoa em tempos tão difíceis como Paulo ele vivia. E é assim que Deus faz conosco. Deus, ele levanta anjos. Há anjos que nos servem. Há anjos que Deus coloca, são pessoas
que nos ajudam na caminhada. Tem pessoas que vão aparecer na nossa vida só em algumas circunstâncias, depois se vão. Em algum momento específico da vida, depois se vão. Tem alguns que vão andar conosco em toda a nossa caminhada da vida. E assim foi Timóteo na vida de Paulo. Timóteo foi companheiro de Paulo no seu ministério. Timóteo aparece pela primeira vez nos relatos bíblicos depois que Barnabé e Paulo se separam por causa de João Marcos. Se eu não me engano, foi semana passada, nós estudamos foi isso mesmo, sobre Marcos aqui, sobre o desentendimento de João Marcos com Paulo. Né? Nós não sabemos o porquê, talvez porque ele fosse um menino muito novo, imaturo, mas depois nós vemos que mais na frente Paulo chama Marcos de novo para estar com ele. Né? E aqui aparece a primeira vez a pessoa de Barnabé. Nessa ocasião iniciava a segunda jornada missionária. Eu quero ler com os irmãos que estão com a Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos 15, os versículos 37 a 41. Que diz assim: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram também um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas, recomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E aí iniciou a segunda viagem missionária de Paulo. E nós vamos ver aqui no versículos 1 a 3 do capítulo 16, nós já até lemos dele, que fala que Paulo resolveu levar Timóteo na sua viagem. Chegou a Derbe, depois Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. As pessoas falavam a respeito de Timóteo. Nós precisamos preocupar com isso. O que as pessoas têm falado a nosso respeito enquanto cristãos, enquanto servo do Senhor? O que nós falamos tem um peso. Agora, o que as pessoas falam de nós, da nossa pessoa, do nosso testemunho, é um peso muito maior. E nós podemos ver que aqui as pessoas já davam bom testemunho a respeito da vida de Timóteo. Então, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. E assim iniciou o companheirismo de Timóteo com Paulo. E nós podemos ver a atuação de Timóteo ao lado de Paulo nos versículos de Filipenses 2:9 e Coríntios 16:10. Em 2:9, Paulo fala para Timóteo assim: espero no Senhor que em breve, fala para as pessoas, vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Em 1 Coríntios 16:10 diz: e se for Timóteo, veja que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também trabalho. Esse era o companheiro de Paulo. Primeiro ele começou andando com Paulo, daqui a pouco Paulo já estava enviando Timóteo para as outras igrejas, ensinando para eles, para que ele possa ensinar e trabalhar na obra do Senhor. E aí chega o evangelho, traspassa a barreira oriental. Esse povo viajava. Hoje, quando nós falamos assim, nós vamos viajar, nós vamos lá para o Oriente, né? A gente pensa assim, nossa Deus, nós vamos viajar muito tempo de avião. Esse povo aqui viajava a pé, viajava a cavalo, viajava a camelo, viajava de navio, e era muito tempo viajando. Eu imagino o desgaste
psicológico, desgaste emocional, desgaste físico, mas nada impedia desse povo obedecer o ide do Senhor. E nada deve impedir o cumprimento do nosso ide. O Senhor também nos orientou nos convocou, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. E Timóteo participou dessa segunda viagem missionária no período em que o evangelho cruzou a barreira oriental. Depois que Paulo teve a visão em que um homem dizia para ele teve uma visão de um homem macedônio, e chegou para ele e falou assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi a visão que Paulo teve: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo, então, ele partiu primeiro para Troade, que hoje é a atual Turquia. Viajaram para a Macedônia. Deixa eu passar aqui. Aí dá para ver melhor esse mapa aí. Talvez fique pequeno para vocês, mas ali nos mostra o traçado da viagem desses homens. Primeiro eles partiram para Troade. Troade hoje é a atual Turquia. Depois eles viajaram para Macedônia, que é a atual Grécia, onde fundaram as igrejas na cidade de Filipos, Tessalônica e Bereia. Às vezes a gente lendo assim a palavra de Deus, vendo essas narrativas, a gente parece que foi tudo tão fácil, tudo tão assim, Abriu igreja em Filipe, abriu igreja em Corinto, abriu igreja em Bereia. E não, meus irmãos, era muito trabalho, era muita oração, muito jejum, muito empenho daqueles homens. São heróis, sim, são homens que não mediram esforços para anunciar o nome do Senhor, para que o evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Esses homens se empenharam nisso. Timóteo ajudou Paulo e Silas na evangelização em Filipe e na Macedônia. Depois ele permaneceu em Tessalônica e depois de algum tempo eles se encontraram novamente lá em Bereia. A Bíblia fala algo muito interessante dos crentes de Bereia. Até hoje nós citamos muito a respeito disso. A Bíblia nos diz que quando Paulo pregava, os crentes de Bereia, eles conferiam nas escrituras se aquilo que ele estava falando era verdade. Meus irmãos, aquele povo que não tinha nem tanto acesso às escrituras como nós temos hoje. Nós temos a Bíblia em diversas línguas, para diversas idades. Tem a Bíblia do bebê, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do empresário. A Bíblia nós temos de diversa maneira, e tem gente ainda que tem caído no engano porque não tem prestado atenção na palavra do Senhor. A Bíblia, o Senhor Jesus falou: errais por não conheceres a Escritura. Nós não podemos deixar de conhecer. Não caia no engano, não caia na mentira. Confira a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, saiba o que está escrito, o que Deus diz na sua palavra. Tem muitas pessoas que estão se acomodando em ouvir o que as outras pessoas dizem. É bom nós ouvirmos pregações, mas nós precisamos conferir, saber assim, está na palavra, é proveniente da palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus. E assim os crentes de Bereia faziam, e Paulo ressaltou, Paulo parabenizou aquele povo por poder estar ali conferindo nas escrituras se estava realmente certo. De Atenas, Paulo viajou para Corinto, e Paulo usou Timóteo como meio de contato entre ele e os coríntios, referindo-se ao rapaz como meu filho amado e fiel ao Senhor. Paulo tinha um carinho muito grande com esse rapaz, E nós podemos ver que essa amizade deles facilitou muito para que a palavra do Senhor fosse anunciada. Depois o jovem reaparece em Éfeso, na Ásia,
E Timóteo é citado pela última vez no livro de Atos, episódio em que ele, juntamente com outros 6 homens, esperam por Paulo em Troade. Mais 6 homens, outras pessoas foram se juntando. E é assim, o trabalho do Senhor, quando ele é sério, as pessoas vão se chegando, né? Ali, ele já não estava mais sozinho, ele tinha pessoas que estavam com ele. A partir do capítulo 20 do livro de Atos, Timóteo não aparece mais. No entanto, analisando o texto bíblico, entendemos que mais tarde o jovem ajudou e consolou Paulo em Roma durante a sua prisão. E aí nós vamos ver Paulo por Timóteo, quer dizer, Timóteo por Paulo, quer dizer, quem era Timóteo segundo a Paulo? O que Paulo fala a respeito de Timóteo? Alguns estudos nos mostram que Paulo era uma pessoa com um temperamento muito forte, era uma pessoa que difícil de lidar no cotidiano. E nós podemos ver que Timóteo, ele superou as barreiras. Imagina aquele menino tímido e Paulo tão intenso. Paulo, que era uma pessoa de difícil convivência. Não era uma tarefa fácil Timóteo conviver com Paulo. Mas Timóteo ganhou o coração de Paulo. Talvez pela sua humildade, pela sua dedicação, pela paciência que ele teve com Paulo, reconhecendo que Paulo poderia ter as suas falhas, ter aquele temperamento difícil, mas ele reconhecia, acima de todas as coisas, que Paulo amava Jesus, que Paulo teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida, que aquilo que Paulo pregava era aquilo que traria salvação, libertação, e eu creio que Timóteo amou a Paulo na pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente vai vendo Paulo revelando nas suas escrituras a sua estima por Timóteo. Em Filipenses 1:1, Paulo nos diz que Timóteo era servo de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 4:17, ele diz: meu filho amado e fiel. Em Colossenses 1:1, ele chama Timóteo de meu irmão. Em Romanos 16:21, ele fala que Timóteo era seu cooperador. Em Tessalonicenses 3:21, ele nos diz que Timóteo era o servo de Deus, ministro de Deus, aquele que ministrava a palavra do Senhor. E assim deu início ao novo ciclo ministerial. Apesar de não ter um período certo, marcado, acredita-se que Timóteo viajou com Paulo para Éfeso, depois que Paulo foi liberto de Roma. E Timóteo, ele permaneceu em Éfeso para confrontar os falsos profetas que estavam se infiltrando na igreja, enquanto Paulo seguia para a Macedônia. Meus irmãos, pensa comigo, aquele menino tímido, ele já estava ousado. Ele estava ousado, tanto que ele estava ali, ficou em Éfeso, para confrontar os falsos profetas. Ele era ousado na palavra do Senhor. Ele podia dizer assim: não é assim que diz a palavra de Deus, não foi assim que Jesus nos ensinou. E ali ele defendia, em defesa do Evangelho. Paulo deixou Timóteo em Éfeso. E ali então, quando Paulo estava na Macedônia e Timóteo em Éfeso, foi escrito a primeira carta de Paulo para Timóteo. No capítulo 1 de Timóteo, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem a outra doutrina. E assim começa
o ministério de Timóteo, que Paulo estava confiando a ele. E aí a gente vê Timóteo na sua primeira missão solo, quer dizer, agora ele estava sozinho. Durante anos, ele acompanhou Paulo nas suas missões, ajudando e agindo em contato com várias igrejas, com diversas igrejas, e ali estava, andando. Eu fico imaginando Timóteo andando com Paulo, eu penso os discípulos andando com Jesus, né? Os discípulos aprenderam com Jesus, Paulo aprendeu de Jesus, e Timóteo estava aprendendo a respeito de Jesus através da vida de Paulo. E é assim, meus irmãos, que as pessoas possam conhecer Jesus através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho. O apóstolo Paulo, além de ensinar princípios básicos da vida cristã para Timóteo, ele também ensinou um modelo de liderança. Talvez nem sempre como falando, mas como agindo. Nem sempre falando, olha, você vai fazer assim, assim. Por vezes ele falou com Timóteo, mas muitas vezes ele entendeu como era o princípio de liderança, observando como Paulo, um homem tão experiente, agia com as pessoas, agia nos momentos, né? Através de cartas, Paulo fornecia instruções como conduzir a igreja naquela localidade, tornando-se o principal líder da igreja e, finalmente, o seu pastor. Isso é quando Timóteo ainda ele estava em Éfeso. E aí vem a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós entendemos que, muitas vezes, o professor ensina ao aluno, crê que ele está aprendendo, mas na hora de deixar o menino criar asas, dá um aperto no coração. É assim o professor com seus alunos, os pais com seus filhos, né? Mas nem por isso nós vamos deixar que os meninos criem suas asas e possam voar. E assim estava Paulo. Paulo estava inquieto nessa primeira carta redigida a Timóteo. Ele estava como líder nessa igreja em Éfeso, sendo a sua primeira missão sem ajuda imediata de Paulo. Eu quero ler com os irmãos aqui, em 1 Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, de 1 a 14. Nós podemos ver que ele já tinha aprendido os princípios básicos do Evangelho, agora ele tinha que aprender a liderar. Por isso que Paulo ofereceu essas palavras aqui de sabedoria a Timóteo. Olha que lindo que Paulo escreve a Timóteo. O Espírito diz claramente nos últimos tempos que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Esta afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente aos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Olha que coisa linda aqui que Paulo fala para Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura
pública da Escritura, a exortação do ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Assim foi os conselhos que Paulo deu na sua primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Conselhos preciosíssimos e que servem para nós permanecermos firmes e observarmos aqui o que a palavra de Deus nos orienta. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no começo que nós vimos, Timóteo era tido como inexperiente e imaturo, talvez por conta da sua juventude, por conta de ser jovem. E Paulo pôde desenvolver a coragem no seu filho na fé. Então, você é jovem, mas ninguém te despreze na sua juventude. Mas nós vamos vendo que Timóteo ele vai crescendo em maturidade, ele vai crescendo em graça diante de Deus e diante dos homens. E ele vai, o nome dele vai sendo reconhecido diante das pessoas como aquele que ama ao Senhor. E Timóteo era representante legítimo de Paulo em Tessalônica e em Corinto. Era uma coisa muito séria. Aquele rapaz, aonde ele chegava, ele estava representando Paulo. E Paulo era o apóstolo do Senhor Jesus. Então, ali, quando Paulo teve essa confiança nesse rapaz, ele sabia quem ele era, que ele amava o Senhor, que ele servia ao Senhor. E essa segunda carta de Paulo para Timóteo é uma carta de natureza pessoal e um tom afetivo, demonstrando amor e preocupação. Nós podemos ver em Timóteo 2,15 que Paulo fala assim: olha, Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós podemos ver que em todo tempo, Paulo voltava e falava: fique firme, fique firme. Fique firme na palavra, fique firme na oração, e assim somos nós. Precisamos estar firmes na palavra do Senhor e anunciar a palavra do Senhor Jesus. Nós também podemos ver que a Bíblia nos fala a respeito de Timóteo, que João, algumas fontes confiáveis, históricas, ele não tem a data, mas nos relatam que João esteve com Timóteo, anunciando a palavra do Senhor em Éfeso e ajudando na condução da igreja. Olha que coisa mais linda. João, depois que sai da ilha de Patmos, ele não morreu ali em Patmos, ele ainda saiu e continuou, mesmo depois de tanto sofrimento. Ele poderia dizer assim: ah, Senhor, já servi ao Senhor, já recebi as revelações, agora já está bom, né? Vou descansar um pouco. Não, ele continuou servindo a Deus e, segundo essas fontes confiáveis, ele ajudou Timóteo na condução da igreja. E Timóteo, nos seus últimos dias, a carta dos Hebreus informa que Timóteo estivera preso por algum tempo e depois fora solto. Mas não entra em detalhes, falando onde ele estava, quando foi essa data. Só fala que ele esteve preso por algum tempo e depois ele foi solto. E essa foi a última referência feita de Timóteo nas Escrituras. No entanto, a tradição da igreja diz que o jovem estabeleceu-se em Éfeso e morreu como mártir naquela igreja. A Bíblia não cita isso, mas relatos históricos nos afirmam isso, que ele morreu como mártir ali naquela igreja. Ele não negou o Senhor, ele foi até o fim amando Jesus. Aqui na ceia, o pastor falou sobre o versículo de Tessalonicenses: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com Ele. Nós estaremos com o Senhor. Pode ser, nós podemos já ter
morrido, ou se nós estivermos vivos, o que importa é que a nossa vida, ela tem que ser do Senhor. Não importa quem vier nos amedrontar, nos afrontar por causa da palavra do Senhor. Aqui nós podemos ver que esse moço, depois de tantos anos, eu creio que ele já morreu, já mais maduro, né? Ele começou sua caminhada ainda jovem, mas nada separou esse rapaz do amor de Deus. Ele ouviu Paulo falando assim: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a aflição, a morte, o perigo, a nudez ou a espada. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse rapaz, ele ouvia Paulo ensinando todas essas coisas. Ele ouvia e ele aprendeu nisso. Aprendeu a palavra, que nós possamos aprender a palavra e sermos fiéis ao Senhor até o fim. Um dia nós estaremos todos juntos. E Paulo diz assim para Timóteo: de uma prisão fria e solitária em Roma, Paulo já idoso, acreditando que poderia ser o seu último contato com esse jovem, ele escreve assim em 2 Timóteo 4:9: procura vir ter comigo depressa. É tão lindo nós podermos ver a amizade de Paulo e de Timóteo. Ele fala: procura vir ter comigo depressa, porque Timóteo era de grande estima para Paulo. E aí nós vamos encerrar nessa conclusão dizendo: essa mensagem, por sua vez, constitui-se uma marca imperecível dos grandes obreiros. Eles são úteis até a última hora e dignos a receber a última epístola. A última epístola de Paulo foi para Timóteo. Graças a Deus pela vida de Timóteo, um verdadeiro herói do Novo Testamento. E nós podemos ser verdadeiros heróis dos dias atuais. Como? Amando ao Senhor nosso Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, anunciando a sua palavra, sendo fiel a todo tempo. É tão lindo nós lermos, estudarmos e aprendermos a respeito da vida de homens e mulheres na Bíblia. Mas essas palavras, elas foram deixadas para nós, para que nós pudéssemos continuar a história. A história continua. E nós é que estamos aqui para fazer a história. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando essa igreja que anuncia a palavra do Senhor, a sã doutrina do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, que o Espírito Santo do Senhor te envolva e te desperte para anunciar a palavra do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos orar, que o Senhor possa abençoar o restante desse dia, nos abençoar no culto da noite, em nome de Jesus. Pai, louvamos por Tua palavra. Meu Deus, nós podemos ver que Timóteo, Senhor, era um rapazinho novo, e que deu ouvido à voz do Senhor que o chamou, e ele o serviu sem medo, sem restrição. Ele entregou a sua vida ao Senhor. E assim seja as nossas vidas, Senhor, a minha vida, esses que nos ouvem. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor complete essa palavra nos corações, que o Espírito Santo do Senhor incomode a cada um de nós, para servirmos ao Senhor com alegria, com sinceridade, com fidelidade, e podermos ser testemunhas vivas do Senhor aqui nessa terra, e anunciar o nome do Senhor até que o Senhor venha. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia que iniciou, e pedimos, Senhor, nos abençoe no restante dele. Deus, que o Senhor possa alcançar cada um agora na sua casa. Mais uma vez, Senhor, nós oramos pelos enfermos, nós cremos na ação poderosa e miraculosa do Senhor, que o Senhor possa tocar em cada um deles. Nós oramos, Senhor, já pelo culto da noite. Meu Pai Celestial, que o Senhor possa usar o Teu servo com poder, para que ele possa profetizar a Tua palavra nos corações. É que eu oro a Ti em nome de Jesus.
Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.